Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Renan Marchiori, sou engenheiro mecânico, fundador da TMR Soluções de Engenharia. Vou estar falando um pouquinho sobre dimensionamento da rede de dutos hoje. Utilizaremos para a resolução do exercício de tabelas, figuras e ábacos da ASHRAE, que é uma sociedade americana de aquecimento, refrigeração e ar-condicionado, da ACGIH, que é uma conferência americana do governo de higienistas industriais, e da BNT-NBR 16401. Vamos estar utilizando também do método da velocidade para a resolução desse exercício proposto. Este método deve ser usado para pequenos sistemas ou em grandes sistemas com poucos dutos e no máximo 5 ou 6 bocas. É um método empírico no qual a velocidade é arbitrariamente fixada no ventilador com base na experiência e reduzida em sucessivas etapas. Ou seja, esse método é feito só para rede de dutos pequenas com poucas bocas, porque ele não é um método de exatidão. Ele é um método mais rápido para se calcular uma rede de dutos, ou seja, se eu tenho muitas redes de dutos, ele não vai fazer o cálculo das perdas de carga, então ele não é muito utilizado para redes maiores. O correto dimensionamento e instalação evita que haja altos níveis de vibração na rede, que podem gerar altos níveis de ruído para a unidade interna do recinto, além de contribuir para a correta vedação, evitando escape de particulados para o ambiente interno. Agora a gente vai estar realizando a resolução do exercício. Então nós temos que o exercício pede: dimensione o sistema de dutos da figura a seguir de acordo com o método da velocidade. Em todas as bocas de insuflamento há uma grelha unidirecional. Considerar a instalação de dutos de alumínio e a altura máxima de 30 cm de um dos lados do duto. Então aqui a gente tem os dados da vazão de cada sala, que é 650 metros cúbicos por hora, de cada quarto, que é 580 metros cúbicos por hora, e da tomada de ar externo, que vai ser 2.000 metros cúbicos por hora. Então aqui a gente tem o esquema da rede de dutos para climatizar 2 salas e 2 quartos. Então, como tinha dito no enunciado, a gente tem 2 salas de 650 metros cúbicos por hora de vazão e 2 quartos de 580 metros cúbicos por hora. Aqui a gente tem a tomada de ar da rede de dutos, o ventilador. Aqui a gente tem as transições para cada sala e para cada quarto e os ramais. Cada ramal desse tem uma grelha unidirecional. Aqui a gente tem os trechos A, B, C e D, com seus respectivos comprimentos. E aqui a gente tem uma relação de raio e largura. Essa informação aqui é para fazer pelo método da igual perda de carga, que a gente vai também ver mais para frente. Mas nesse exercício a gente vai estar utilizando só o método da velocidade, certo? Dando início ao dimensionamento do sistema, o primeiro passo que deve se dar é a obtenção dos valores das velocidades no duto em cada local. Através da tabela 13 da BNT-NBR 16401, anexo 3, obtemos os valores necessários para o início dos cálculos. Então aqui está a tabela 13, a gente tem os valores recomendados e máximos para cada ambiente. Aqui a gente tem para residências, escolas, teatros e edifícios públicos e prédios industriais. Então, para começar, a gente tem uma residência com 2 salas e 2 quartos, a tomada de ar exterior de 2,5 metros por segundo, a descarga do ventilador, a mínima de 5 e a máxima de 8, dutos principais, a mínima de 3,5 e a máxima de 4,5, e para ramais horizontais a gente não tem uma mínima, só tem uma máxima de 3 metros por segundo. A gente vai estar utilizando para esse exemplo todas as máximas recomendadas, certo? Então, como eu já tinha dito aqui, são as faixas recomendadas de velocidade para cada setor da rede de dutos. Na tabela 14 da BNT-NBR 16401, anexo 3, ela nos informa sobre a bitola, material e formato do duto para sistemas que necessitam de baixa pressão. Então, lembrando que a tabela 14 é para pressão estática até 500 pascais
que é baixa pressão e velocidade de até 100 metros por segundo. Aqui a gente tem as espessuras. Para cada material a gente tem alumínio e aço galvanizado, que são os dois materiais mais comuns utilizados para rede de dutos. Aqui a gente tem a bitola e os milímetros que vai ter a chapa de espessura, né, para cada bitola. Então, aqui a gente tem o formato circular helicoidal e calandrado, com costura longitudinal. Aqui a gente tem quantos milímetros que esse duto pode chegar de diâmetro. E aqui a gente tem a máxima do lado maior retangular, que a gente pode estar fazendo para cada bitola e para cada material. Embora a tabela indique algumas variáveis para a escolha destes, é importante o conhecimento do fluido ou particulado que estarão sendo transportados, devido a vários fatores que o projetista deve se atentar, como a altura do pé direito do ambiente, possibilidade de corrosão, exposição ao sol, rugosidade do material utilizado e etc. Para este exemplo, utilizaremos dutos com bitola 22 em alumínio formato retangular. Então, ou seja, apesar da tabela 14 dar informações sobre materiais como alumínio e aço galvanizado, que são mais comuns, a gente tem que estar utilizando também, sabendo, né, do fluido que tem que ser transportado pela rede de dutos, se ele vai ser exposto ao sol ou não, se esse material que está sendo transportado é corrosivo ou não. Então, se caso a gente tem um ambiente laboratorial, por exemplo, que usa ácido sulfúrico, ácido perclórico, que são altamente corrosivos, a gente deve estar utilizando de outros materiais, que não sejam esses dois que são fáceis de fácil corrosão, né? Ou seja, a gente está utilizando um aço inox, por exemplo, 304 ou 316. Com todas as incógnitas iniciais definidas, podemos dar início ao memorial de cálculos. Então, a gente vai estar utilizando então do ventilador, somando então todas as vazões de todas as salas e todos os quartos. A gente tem uma vazão total de 2.460 metros cúbicos por hora, que vai ser a vazão do ventilador, e a velocidade recomendada pela tabela 13 da ABNT-NBR 16401 é de 8 metros por segundo. Então a gente encontra a área do ventilador, que é 2.460 dividido por 3.600, que se transforma metros cúbicos por hora para metros cúbicos por segundo, dividido por 8 metros por segundo, a gente encontra o resultado de 0,085 metros quadrados. Então, considerando a altura de um dos lados do duto de 0,3 metros, conforme enunciado, temos a altura é igual à largura vezes a área, igual à largura vezes a altura. Então, a largura fica 0,085, que é a área encontrada, dividido por 0,30 metros, que é a dimensão encontrada, considerada pelo exercício. Então, nós temos que o outro lado do duto é de 0,28 metros. Então, o duto de descarga tem as dimensões de 30 por 28 centímetros. Agora, fazendo para o trecho A, a gente tem que a vazão no trecho A é 2.460 metros cúbicos por hora, porque ele não teve nenhuma perda e não teve nenhum insuflamento em alguma das áreas, né? Então não precisa se descontar nada. A velocidade é de 4,5 metros por segundo, devido à tabela 13 da NBR 16401. Então, a gente pode estar encontrando a área do trecho A, que é 2.460 dividido por 3.600, dividido por 4,5 metros por segundo, encontrando o valor de 0,152 metros quadrados. Considerando novamente a altura de um dos lados do duto de 0,3 metros, a gente tem que a largura do outro lado do duto é de 0,152, que é a área encontrada, dividido por 0,30, então, encontrando o valor de 0,51 metros. Então, o duto do trecho A tem as dimensões de 51 por 30 centímetros. Encontrando agora
as dimensões do duto do ramal 1, a gente tem que a vazão do ramal 1 é de 650 metros cúbicos por hora e a velocidade de ar recomendada é de 3 metros por segundo. Então, a área do ramal 1 é de 650 dividido por 3.600, dividido por 3 metros por segundo, encontrando o valor de 0,06 metros quadrados. Considerando novamente a altura de um dos lados do duto de 0,3 metros, a gente tem que o outro lado do duto é a área dividido pela altura, que é 0,6 dividido por 0,3, respectivamente. Temos a largura, então, de 0,2 metros. O duto do ramal 1, portanto, tem as dimensões de 30 por 20 centímetros. Encontrando agora o valor do trecho B, a gente tem que a vazão do trecho B é a vazão total menos a vazão da sala 1, que dá 1.810 metros cúbicos por hora. A velocidade recomendada pela tabela 13 é de 4,5 metros por segundo. Então, podemos encontrar a área do trecho B, que é 1.810 dividido por 3.600, dividido por 4,5 metros por segundo, encontrando o valor de 0,112 metros quadrados. Considerando, então, a altura de um dos lados do duto de 0,3 metros, a gente pode estar encontrando a largura do duto, que é 0,112, que é a área encontrada, dividido por 0,3, que é a altura determinada. Então, encontrando o valor de 0,37 metros. Então, a dimensão do duto do trecho B é de 37 por 30 centímetros. Fazendo agora o ramal 2, a gente tem que a vazão do ramal 2 é de 650 metros cúbicos por hora, que é a vazão da sala 2. A velocidade recomendada é de 3 metros por segundo. A gente tem que a área do ramal 2 é 650 dividido por 3.600, dividido por 3. Aqui a gente tem um pequeno errinho. A velocidade recomendada aqui por 3, encontrando o valor de 0,06 metros quadrados. Então, considerando a altura de um dos lados do duto de 0,3 metros, a gente tem que a largura do outro lado é a área dividido pela altura determinada, que é 0,06 dividido por 0,3, encontrando a largura de 0,2 metros. Então, as dimensões do duto do ramal 2 é de 30 por 20 centímetros. Fazendo agora para o trecho C, a gente tem que a vazão do trecho C é 2.460, menos as vazões das duas salas, que dá 1.160 metros cúbicos por hora. A velocidade recomendada é de 4,5 metros por segundo. Encontrando, então, a área do trecho C é 1.160 dividido por 3.600, dividido por 4,5 metros por segundo, encontrando o valor de 0,072 metros quadrados. Considerando a altura de um dos lados do duto de 0,3 metros, a gente tem que a largura encontrada é a área do trecho C dividido pela altura determinada, que é 0,072 dividido por 0,3. A largura, então, encontrada é de 0,24 metros. Então, a dimensão do duto do trecho C é 30 por 24 centímetros. Fazendo agora para o ramal 3, a gente tem que a vazão do ramal 3 é igual a 580 metros cúbicos por hora e a velocidade do ar recomendada para esse trecho de 3 metros por segundo. A área do ramal 3, então, é 580 dividido por 3.600 dividido por 3, encontrando o valor, então, de 0,054 metros. Considerando a altura de um dos lados do duto de 0,3 metros, a gente tem, então, que a largura do outro lado do duto é a área, que é 0,054 metros quadrados, dividido por 0,3, que é a altura determinada, encontrando o valor, então, de 0,18 metros quadrados. Então, a dimensão do duto do ramal 3 é de 30 por 18 centímetros. Fazendo agora para o trecho D, a gente tem que a vazão do trecho D é a vazão total, que é 2.460, menos as vazões das duas salas e do outro quarto, encontrando o valor, então, sobrou de 580 metros cúbicos por hora. A velocidade recomendada, através da tabela 3, é de 4,5 metros por segundo. A gente pode estar fazendo
a área do trecho D, que é 580 dividido por 3.600 dividido por 4,5 metros por segundo, encontrando o valor então de 0,036 metros quadrados. Considerando então a altura determinada de 0,3 metros de um dos lados do duto, a gente pode estar encontrando o outro lado do duto, que é a área do trecho D, que é 0,036 metros quadrados, dividido por 0,3 metros, que é a altura determinada, encontrando o valor então de 0,12 metros para o outro lado do duto. Então a dimensão do duto do trecho D é de 30 por 12 centímetros. Fazendo então a tomada de ar externo, a gente tem que a vazão de ar externo é de 2.000 metros cúbicos por hora, a velocidade determinada pela tabela 13 é de 2,5 metros por segundo. Então, fazendo a área do ar externo é de 2.000 dividido por 3.600 dividido por 2,5 metros por segundo, encontrando o valor então de 0,222 metros quadrados. Considerando então a grelha de entrada, a gente tem uma perda de 10% pelas frestas. Então, a vazão de ar externo corrigido é 2.000 menos 200, que é igual a 1.800 metros cúbicos por hora. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o dimensionamento da rede de dutos. A gente então encontrou os tamanhos do duto de cada trecho através do método da velocidade. Tem outros métodos também, que é o método da igual perda de carga e da pressão estática. Então eu vou estar trazendo para vocês outro método bem utilizado para grandes dutos, que é a igual perda de carga. Então, se vocês quiserem, já deixa no comentário aí, já pede lá no Instagram também, @tmr.engenharia. Já se inscreve no canal TMR Soluções de Engenharia, e no Facebook a gente tem uma página, facebook.com/tmr.eng. Vocês podem estar mandando também no e-mail qualquer dúvida, tmrsoluçõesdeengenharia@gmail.com. Certo? Muito obrigado e até a próxima.